Vamos lá começar a nossa lição, né? O tema é um tema muito profundo. Até antes da gente começar a lição, eu estava conversando com os pastores e falando que é um tema que muitas das vezes acomete a nós mesmos, que são doenças psicossomáticas. O autor, eu até comentei já com meu pai, a gente conversando sobre as lições, sobre as lições da revista. E assim, o autor, eu acho por ele ser teólogo, ele
Um exemplo também dessas doenças é a pessoa que é muito ansiosa. O que acontece com a pessoa que é muito ansiosa? A gente sabe que o ansioso, tudo gera no pensamento, né? O pensamento, assim, é 24 horas. E aí a pessoa que é ansiosa, o que acontece com ela? Ela passa horas e horas remoendo algo na mente dela. E vai remoendo, 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 remoendo. Até que esse pensamento, ele começa a gerar resultados neuróticos na cabeça. E aí o que acontece? Aí essa ansiedade, estava ansiedade, que se você ali trabalhar, falou, opa, calma aí, para aí, não é bem assim, deixa eu respirar, não é bem assim. Falar para você mesmo que não é desse jeito, você vai deixando, seu pensamento vai te corroendo, vai te comendo, vai te comendo. E aí a ansiedade, ela começa a ficar mais alta. Aí o que acontece? Você começa a transformar o seu corpo. Aí você começa a ter um taquicardia, você começa a ter dor de barriga, você começa a ficar numa irritabilidade muito grande. Então, o que acontece? Tudo gera na nossa mente. Por isso que o corpo e a alma tem que estar... O corpo e a mente, a alma é a mesma coisa, mas tem que estar realmente trabalhando junto. Tudo vem daqui e vem para cá. Se você não estiver lidando com isso aqui, as outras coisas, ela começa a desandar. Pode falar. Só somando aí, Marinéia, Davi, Salmo 38. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigue no teu furor, porque tuas flechas se cravaram em mim, e sobre mim pesou a tua mão. Por causa da tua indignação não há no meu corpo parte saudável. Por causa do meu pecado não há saúde em meus ossos, pois meus pecados já me cobriram a cabeça como carga pesada, que eu não posso suportar. Minhas feridas cheiram mal e apodrecem por causa da minha insensatez. Estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar, pois meu corpo está ardendo e não há na minha carne nada saudável. Estou exausto e esgotado, fico a gemer por causa da minha inquietação. Senhor, todo o meu desejo está diante de ti, e meu anseio não te é oculto. Meu coração está agitado e me faltam forças, até a luz dos meus olhos já não está presente. Davi. Acarretou a doença psicomática. A cabeça dele começou, né? Aí foi desencadeando, aí ele citou o que ele estava passando pelo corpo, transmitiu, né? Como se diz, agrediu a estrutura física orgânica, agrediu. Por isso que eu falo, irmãos, a mente e o corpo têm que estar ligados, os dois têm que caminhar juntos. Não tem como, não tem jeito. Se você não cuidar da sua mente, uma hora o seu corpo vai mostrar para você que precisa disso. Pode falar, pastor. Eu quero fazer uma pergunta. Na questão da somatização, é um dia, passou, mas ela tem origem emocional. E a psicossomática é uma enfermidade mais constante. Então, é correto nós falarmos que tudo são doenças psicossomáticas. Uma leve, que seria essa momentânea, em função de um distúrbio emocional no dia, e uma outra mais grave, que foi ocasionado por algum trauma, mas que as duas são psicossomáticas. É correto dizer isso ou não? Sim, as duas são psicossomáticas, no sentido de que a somatização, a pessoa soma na hora. É aquele momento. Então, ela está somando. É emocional. O transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? Eu acabei de falar para vocês. É o medo muito agravado. Que teve origem, uma outra origem. Isso. E que não, ela não passa momentânea. A minha pergunta mas eu posso dizer que tudo é psicossomático. Porém, uma é leve em função de um da momento, somatização do momento. E a outra somatização, ela não é leve porque precisa tratar o trauma. Isso, Seria precisa tratar. Agora eu vou falar, precisa tratar a causa. A causa, a Isso, origem. a origem que está acontecendo. Mas posso dizer que as duas são psicossomáticas. Sim, uma sim, leve e a outra não. Sim, a outra se somatiza naquele momento. É igual acontece. Muitos de nós tá passando para o momento ruim. Você pode somatizar uma dor no estômago, você pode, se você tem uma doença no intestino, se você está passando por um processo ali doloroso, aquela doença ela pode ficar mais latente. A pessoa já tem a causa orgânica, ela já foi diagnosticada organicamente que ela tem aquela doença.
Só que no processo emocional que ela está vivendo no dia a dia, de 10, 20, um mês, essa doença ela pode vir a agravar. Outras pessoas, quando não é cuidado, o trauma, alguma coisa, alguma vivência que não foi resolvida, ela pode somatizar em qualquer órgão do seu corpo e ali virar uma doença realmente psicológica, mas ao mesmo tempo com dor orgânica. Não, não. Isso pode vir de longos e longos. É aquilo que eu falei, vou jogando tudo debaixo do tapete, vou jogando e não vou resolvendo. E aí vira aquela bola de neve, a panela de pressão, e você não cuidar, vai acontecer isso. É interessante, por nada. Pois não? Isso. A gastrite ela pode ser, sim, do fundo emocional e pode ser orgânica. O que a gente tem que entender é o quê, pessoal? Que as doenças, as doenças psicossomáticas, elas podem ter origem genética, porque o seu corpo já tinha predisposição para aquilo, e devido ao processo de vulnerabilidade que você está passando, ela realmente venha à tona, ou pode ser só de fundo psicológico. Entendeu? A gastrite mesmo. Eu, Marinéia, eu tenho, meu pai e minha mãe sabem que eu tenho gastrite muito forte. A minha gastrite eu tenho lá da adolescência. Só que quando eu estou no momento ruim da minha vida, quando eu estou passando alguma coisa, ela simplesmente faz isso aqui, ó. Tum! Ela dá sinal. O corpo dá sinal. E eu sei que eu não estou bem porque eu falo, opa, calma aí, Marinéia, você não resolveu aquilo lá. Então trata de resolver, porque senão só vai piorar essa dor sua. Fala, Sueli. O câncer, o que acontece com o câncer? O câncer, todos nós temos isso, todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo. E aí vai depender do que você está passando para realmente ele desenvolver. Eu estava até conversando, foi domingo passado, eu estava ministrando, e a irmã perguntou, Marinéia, a fibromialgia? Irmãos, Niqueco, irmão, quer dizer, na história de a síndrome do pânico, o que acontece? A síndrome do pânico, pode falar. O que é? Esse medo excessivo é a síndrome do pânico, ou não tem nada a ver? O medo excessivo. Então, a síndrome do pânico, ela é o quê? Ela é o medo exacerbado de tudo. Ponto. Aí nós temos fobia social, nós temos fobia de andar no elevador, nós temos fobia de estar no meio de muita gente, que é social. Então, tem várias fobias. A síndrome do pânico, ela já é o medo realmente de tudo. E aí ela tem esse ataque cardíaco, ela tem todo esse processo como se ela tivesse realmente ali tendo um ataque cardíaco. Aí quando ela vai, e é o momentâneo, tá? O ataque do pânico, ali, o surto que a gente fala, é de 10 a 40 minutos, não passa disso. E depois ela volta ao normal. Tá? É só isso. A pessoa pensa realmente... Eu tive uma paciente que ela tinha síndrome do pânico, e hoje ela não está comigo mais, mas assim, chegou um dia, ela me ligou, ela estava no trânsito, no semáforo, ela não dava conta de tirar o carro. Ela teve um surto lá. Surto que eu falo é crise, tá, irmãos? Ela teve um lá que realmente ela estagnou e ela não conseguia sair. Ela travou literalmente, e ela ligou para mim, e eu comecei a conversar, comecei a mostrar para ela, calma, respira, vai passar, fica tranquila. Foi até quando ela conseguiu ter controle das emoções dela, controle dela, e ela conseguiu ir embora.
Uhum. Ele ficou um período. Não. O medo, o medo, ele faz parte, ele é o nosso sexto sentido. Nós temos os 5, né, que é paladar, olfato, então por aí vai. E aí o medo, ele é o nosso sexto. Nós precisamos ter medo. O medo nos impede de fazer muita coisa. Mas quando esse medo te impede de viver, alguma coisa não está bem em você. Você tem que buscar ajuda rapidinho. Porque isso pode... Ai, Jesus, molhei aqui. Misericórdia. Desculpa. Eu bati a mão e o trem bagunçou tudo. Então, esse medo, ele pode sim te atrapalhar. Aí você tem que buscar ajuda, tá? Então, é isso. O medo faz parte, mas a partir que esse medo ele começa te impedir de fazer as coisas que você fazia, já não está bem. Aí você tem que buscar ajuda. Respondi ou ainda ficou na dúvida? É igual eu estou te falando, a pessoa ela pode ter esse mesmos sintomas de a sensação de taquicardia, como se ela fosse cardíaca, ela pode ter uma dor de barriga muito forte, ela pode vir essa angústia, então são vários sintomas que vai gerando. Tem pessoas que ela senta, ela tenta buscar o ar e muitas vezes ela não consegue achar. Entendeu? Então, por isso que eu falo assim, a pessoa, essas patologias... Nossa, eu molhei minha revista todinha, oh, Jesus. Essa pode levar, Vatinha, vou usar ela, não. Ver se ela... Essas patologias, qualquer patologia, irmãos, qualquer transtorno, tá, agora, qualquer transtorno, a gente precisa de buscar ajuda. Muitos só com a psicoterapia adianta, outros não só a psicoterapia adianta, ela tem que entrar com a parte com medicamentos. Aí, os medicamentos, por quê? O que acontece? Todos os transtornos, aqueles neurotransmissores que eu falei para vocês na lição anterior, eles estão todos baixos, que é a serotonina, noradrenalina, tá? São 3. E a outra noradrenalina, serotonina, dopamina. As 3 estão super baixas. Então, quando ela toma medicação, ela vai... Esses neurotransmissores, que cada um tem um ativo ali, uns é de alegria, outros é de sono. Se está baixo, então você está todo desregulado. Aí você tem que tomar medicação e aí, com a psicoterapia, você consegue, tranquilo, viver uma vida dentro da normalidade. O senhor queria fazer uma pergunta, pastor? Pode fazer. A questão é a seguinte, eu estou querendo entender. A síndrome, por exemplo, eu estou achando que eu estou desenvolvendo esse... Estou achando que eu estou desenvolvendo esse trem, como diz o goiano, né? Pode falar. Porque parece-me que é algo que não aconteceu ainda e a gente fica sofrendo antecipado. Por exemplo, nós temos um trânsito conturbado, muito acidente. Meu menino já sofreu alguns acidentes e quando ele passa da hora de chegar, mas eu começo a suar e ficar angustiado. E então, se nós estamos na aula para poder aprender, o que acontece? Não está acontecendo só nessa situação, outras situações também. Outro problema é esse coronavírus. Chegava alguém perto de mim com coronavírus, eu começava a passar mal. Só começa a sentir os sintomas. Bom, mas agora eu quero saber a solução, o que é que eu faço? Talvez seja problema de muitas pessoas. O que acontece? Se está impedindo você de fazer algo que você era normal de fazer, a vida sua que era normal, as coisas que você fazia, se a questão do trânsito, se a questão do coronavírus está impedindo o irmão de viver uma vida normal, entre aspas, a gente sabe que hoje a nossa vida não está realmente como era antes, o irmão tem que ficar alerta. Aí o irmão tem que parar e falar, opa, calma aí. Porque o que acontece? Muitas vezes, irmãos, isso aqui é importante. Quem é meus pacientes sabe disso, que eu falo muito isso. Muitas vezes,
algo está acontecendo com a gente, é muito fantasioso. A gente começa a fantasiar muita coisa. E a gente tem que parar para perceber, nossa, isso aqui é real? Isso aqui realmente está acontecendo? É concreto? Eu estou vendo? Está ali realmente acontecendo comigo? Ou é coisa realmente que eu estou criando? Porque realmente, a síndrome do o Covid, que é a pandemia, irmãos, colocou um breque em muita gente. Muita gente, muita gente. E aí, se a gente para observar, isso fez com que realmente muitas pessoas que já tinham certo medo, ela tomar medo de muito mais coisas. Por quê? Porque é uma doença que, na verdade, ninguém sabe a origem, ninguém sabe o que vai acontecer. Cada corpo reage de um jeito. O meu corpo, o que eu tive? Eu perdi o paladar e o olfato, que até hoje não voltou 100%. Não voltou. Já fiz tratamento, tomei corticoide 3 vezes, setembro, outubro, novembro. Eu falei, não estou mais esse trem, não voltou, para que eu vou pensar? Falei, amém, eu estou vivo, o importante é que eu estou vivo, isso é o primordial. O paladar, o olfato, a gente consegue viver sem ele. Igual eu mesma, eu passo, meus perfumes são doces, e eu passo, eu sinto na hora, depois, não sinto mais nada. Vou fazer o quê? O importante é que eu estou viva. Então, o que acontece? É uma doença que, na verdade, ela reage em cada corpo, diferenciado. E, de repente, eu tenho incubação, que é aqueles 14 dias que eu tenho que ficar ali, enclausurado. Só que passou esses 14 dias, eu tenho que ficar quieto, por quê? Porque eu posso ser transmissível, eu posso ser aquela pessoa que estou transmitindo para outras pessoas. Passou os 14 dias, aí veio um monte de consequências, aí veio um monte de... que é as síndromes pós-Covid. Aí a pessoa pode realmente se agravar, muitas pessoas realmente... eu vou dar um exemplo prático meu, só para vocês terem noção como que o nosso cérebro, irmão, nossa, misericórdia, a hora está acabando, eu nem falei para vocês o que que eu tenho que falar as causas, o porquê e depois as doenças, que pode ser psicossomática. Só resumindo no meu caso aqui, eu tive, e aí eu comecei a ler, e aí nessas leituras que eu tive, lá falava assim, quem tem Covid pode, sim, agravar algo no coração. Eu entrei em parafuso, minha mãe sabe disso, meu pai. Eu comecei a sentir uma dor muito forte no peito e uma dor muito forte no estômago. E eu falava minha mãe falou, não, minha filha, não é nada não, larga de bobeira, não sei o quê. E um dia eu fui trabalhar na clínica. E lá na clínica eu senti muita dor no meu estômago aqui e uma dor muito forte no peito. Eu falei, Jesus, eu tenho plano de saúde, eu vou procurar o médico. E fui no INCORE, que é o hospital lá na Vila Brasília do Coração. Cheguei lá, entreguei meus documentos, aí passei pelo primeiro atendimento, que é onde que eles fazem o acolhimento, né, que eles fazem, e ali mediu minha pressão. Minha pressão foi 14/9. Eu falei, vou morrer. Estou tendo um... como é que fala, gente? Um infarto aqui. Aí entrei em desespero, porque minha pressão é 11/2. 11/2. Quando está alta, está 12/8, quando está alta. Então, 11/2. E estava 14/9. Eu falei, Jesus, e agora? Aí a médica pediu o eletro, pediu uma tomografia, pediu porque eu estava com dor no peito, né? E pediu o exame de sangue. O exame de sangue fala para ver se as enzimas ali, que vai ver se realmente eu estou infartando ou não, se eu tenho predisposição para me infartar. Resumindo tudo, graças a Deus não teve nada. Aí, como minha pressão estava alta, ela pediu para mim fazer aquele da pressão também, pressão de criança, graças a Deus, e pediu para fazer do coração, que é a arritmia. Fiz, também nada. Aí eu fui no primeiro médico que pediu o outro da arritmia. Espera só um pouquinho, pastor. Aí pediu, aí o que aconteceu? Aí eu fui no médico, o médico era muito grosso, muito bruto. Eu falei, mãe, eu não voto nele, não. Aí eu falei, mãe, tem o doutor João Batista lá, que é seu médico, eu vou nele. Aí marquei, fiz o exame, levei para o doutor João Batista. Ele olhou e falou assim, qual que é o seu problema? Eu falei, nada, eu já sabia que era o meu problema, né, gente? Eu sabia que eu estava, uma somatização do Covid. Eu comecei a sentir sintomas físicos não orgânicos, eu senti tudinho. Na hora que o médico de confiança, que era o médico da minha mãe, falou para mim, você não tem nada, para de fazer exame, você já passou do período, vai ser feliz. Foi a mesma coisa de fazer isso. E eu já sabia que realmente não tinha nada, mas a cabeça, a nossa mente, irmão, ela conduz
muitas coisas no nosso corpo, muitas coisas no nosso organismo. Por isso que, quando o senhor fez essa pergunta, eu sugiro que o irmão comece a falar o que é real, o que eu estou fantasiando aqui, o que é do meu pensamento. Que o pensamento acelerado, você começa, você viaja, você vai lá no final do ano, depois volta, vai lá para o meio do ano que vem e começa. Se você ali falar, opa, calma aí, deixa eu me centralizar, o que realmente está acontecendo, o que é real, o que é fantasia, a gente dá um piripaco mesmo na cabeça. O exemplo que eu trouxe agora, meu, para o irmão ter mais ou menos o que é. E lá no íntimo, a Marinéia sabia que realmente não era nada, só que eu falei, não, eu sei que não é, mas deixa eu correr atrás. Sabe aquela coisa, sei, não sei? Pois não? É uma pergunta. De acordo com o que o pastor Joel sentiu e sente, de acordo com a psicologia, é correto afirmar, ainda que parcialmente, que ele está com ansiedade? Sim ou não? Sim. Sim? Sim. Eu acabei de... Se é correto afirmar que ele está com ansiedade, pastor Joel, se é correto psicologicamente afirmar que o senhor está ansioso, então 1 Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sim, por isso que eu falei para ele fazer todo esse processo, o que é real, o que é fantasia, para ele ter essa noção, porque a síndrome do pânico, pastor, ela trava você, ela impede você agir, ela impede você fazer alguma coisa. Então, não. Mas aí o senhor tem que cuidar, por quê? Porque pode, sim, desencadear, sim, isso, entendeu? Então, por isso que eu falo assim. Oi? Sim, então o irmão tem que ficar atento a todos esses sintomas e fazer essa leitura e realmente ver se é só ansiedade ou se já saiu da ansiedade e pode estar indo para outro tipo de transtorno. Ok? Sim, o excesso de preocupação, ela faz isso com a gente. É igual assim, você está na sua casa e você recebe um telefone tarde da noite. O que a gente tem na hora? O seu coração vem aqui, na boca. Você só pensa que é coisa ruim. Por quê? Porque é o nosso corpo ali está mostrando. Ou então, igual eu estava falando, a gente está na mesa, e aí você está almoçando, e você recebe uma notícia ali, o que acontece? Seu apetite vai totalmente embora. Entendeu? Isso são as reações que o nosso organismo mostra para a gente que alguma coisa ali está acontecendo com você. Tá, só para a gente resumir, irmãos, porque já vai dar 9 horas, é um tema muito, muito longo. Ah, tá? Mas, assim, só para mim, o que acontece? É tanta coisa aqui. O que a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos? Pensamentos negativos podem gerar doenças psicossomáticas em nossas vidas, tá? Já viu aquela pessoa que é super pessimista, aquela pessoa que só pensa negativa, aquela pessoa que você chega perto dela e fala, meu Deus, nossa, mas que sensação ruim. Essa pessoa, ela pode, sim, ter uma predisposição muito grande de somatizar uma doença psicossomática no seu corpo. Então, assim, as pessoas que são negativas, elas têm que tomar muito cuidado também quanto a isso, porque quando eu só penso coisas negativas, qual que vai ser o reflexo? Eu vou atrair só coisas negativas para a minha vida. Isso. Agora, por isso que eu falo que a gente tem que fazer uma leitura no nosso comportamento, uma leitura no nosso corpo. Eu falo que é uma autorreflexão nossa mesmo, e realmente falar, nossa, opa, Marinéia, isso aqui não está legal. Se você não for por esse caminho aqui, vai dar só coisa ruim. Agora, você tem a escolha de ir para esse caminho e coisas boas acontecer na sua vida. E você tem a escolha de escolher esse caminho aqui, de pensar só coisas ruins. Eu sempre falo assim, que aquela pessoa assim, que tudo para ela ela fala, nossa, para mim só acontece o errado, não acontece nada de bom. E aí trai aquela pessoa daquele desenho, que eu não sei o nome, eu sempre falo,
Eu falo aqui o exemplo, mas eu não sei o nome, que é um desenho bem antigo, fala, ó céus, ó vida, meu Deus, sabe aquele personagem? Então, é desse jeito a pessoa. Então, essa pessoa, se a pessoa tem tudo esse sentimento, ela vai atrair, ela pode sim atrair para a sua vida doenças psicossomáticas. Tá, vamos lá, vamos para o finalzinho lá, porque não vai dar tempo. Aí vai falar assim, que coisas influenciadoras na nossa vida, percepção negativa de si mesmo. Quando você só tem percepção negativa de você mesmo, fica de olho, porque não vai trazer coisas boas para você. Percepção negativa sobre o mundo. Sabe, aquela pessoa que tem desesperança. Eu falo assim, gente, quando a vida há esperança. Qualquer pessoa chega e me fala assim, começa a agradecer a Deus, se você está respirando, se você não precisa de um aparelho para respirar, você não está no leito ali, você não foi diagnosticada de uma doença terminal, não tem esperança. Enquanto a vida é esperança, mesmo essas pessoas que são diagnosticadas desse jeito, elas lutam 24 horas para viver. Então, a gente tem que tirar isso da gente. A gente tem que olhar assim, seja qual dificuldade que você está passando, qual o problema que você está passando, o que está acontecendo na sua vida, tem esperança. Não desista de você, não desista de viver. Gente, Deus nos deu uma vida linda. Se a gente olhar, vamos olhar o nascer do sol, o pôr do sol, como que é perfeito as coisas que Deus faz. Problemas, dificuldades, todos nós vamos passar. Gente, isso é viver. Não pensa você que você vai ter uma vida de mar de rosas 24 horas. Você não vai. Você não vai viver 24 horas felizes não existe felizes para sempre. A gente até trabalhou esse dia para trás com as jovens aqui. Não existe isso. Sabe, a gente tem que ter em mente que problemas a gente vai ter. A gente vai ficar doente. Nós estamos aqui, nós amamos nosso corpo, ele não é, como se diz, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, isso é só fantasia. Você é de carne e osso, você sim vai ter uma dor de cabeça. Você sim, se você não trabalhar com as suas emoções, com os seus traumas, tanto da infância como agora, pode sim desencadear uma doença psicossomática. Então, por isso que eu falo, começa a te olhar de uma forma diferenciada. Começa a te olhar que foi Deus que fez. Eu amo o Salmo 139. Ali é perfeito. Ali fala que Deus do ventre da sua mãe, Deus já te conhecia. Irmãos, Deus conhece cada um de nós que estamos aqui. Vamos agradecer a Deus por isso, pelo ar que nós estamos respirando, independente do que você está passando. Senhor, obrigado. Eu sempre falo, e eu falo assim, porque eu aprendi isso na minha vida. Eu agradeço a Deus quando eu vou dormir, agradeço a Deus quando eu acordo, todo momento agradecendo a Deus. Independente do que estiver acontecendo na minha vida, eu sempre agradeço, meu Deus. Por quê? Porque se eu não agradecer a Deus, eu estou sendo uma miserável perante Deus. Porque se eu estou onde que eu estou, foi o Senhor que está permitindo. Se você está aqui, se você está em qualquer lugar, você que está me ouvindo aí, agradeça a Deus, você está respirando, independente do seu problema e da sua dificuldade. Agradeça a Deus, fala, Senhor, obrigado por tudo, obrigado por meus problemas, obrigado por essa ansiedade muito forte, obrigado, Senhor, por tudo isso que está acontecendo na minha vida, obrigado, Senhor. Porque aí, irmãos, a esperança vai surgir no seu coração, você vai começar a brotar, porque quanto à vida, há esperança. Deus fala muito bem isso na palavra dele. Se você pegar isso aqui, meditar de dia e de noite, sua vida vai ser diferente. Porque isso aqui, o Valtinho fala muito isso e eu concordo plenamente. Isso aqui é o nosso manual do nosso dia a dia. Se você, ali eu falo assim, quando eu estou muito angustiada, porque a gente passa, a gente tem momento de aflição. Eu vou para o meu quarto e pego a Bíblia e vou falar com o Senhor. Porque Ele vem no nosso socorro. Deus vem no nosso socorro, irmão. Independente do que você está passando, se você prostrar ali, se você pedir ao Senhor misericórdia, pedir ao Senhor, Senhor, olha para mim, eu estou aqui, eu estou miserável, mas o Senhor me fortalece, o Senhor vai ao seu encontro. Não há problema, não há dificuldade que Deus não faça, que Deus não resolva. É igual eu falei, eu ia falar da parte científica, mas eu falo no meu consultório, eu nunca deixo de falar do meu Jesus Cristo. Você pode estar passando por qualquer coisa, eu sempre falo, Deus é fiel. Deus está junto com você, confia no seu Deus. Porque, irmãos, Deus tem que ser o centro da nossa vida. Porque se Deus for o centro da nossa vida, as outras coisas a gente vai ali, vai aqui, mas a gente consegue ir até o final. Pois não?
Não adianta levar problema para o travesseiro. Ali não vai acontecer, você não vai conseguir resolver nada. Só vai impedir você de dormir, ter um sono tranquilo. Só isso. Eu sempre falo para os meus pacientes, viva um dia de cada vez. O amanhã pertence a Deus, não pertence a nós, pertence somente a Jesus Cristo. Se eu vivo um dia de cada vez, eu vou saber fazer com aquele dia, mesmo que aquele dia não foi um dia muito agradável, mas eu vou tirar coisas boas. Eu sempre falo, gente, qualquer situação mais traumática que for na sua vida, ali tem algo positivo que você tem que saber tirar dela. Sim, sim, e nós temos nosso Deus, que é bem maior. Só que, irmãos, vocês também têm que entender que muitas vezes Deus, Ele faz para a gente o quê? O impossível. O possível nós temos que fazer. Muitas vezes você tem que buscar ajuda, sim, de um profissional de várias áreas. É interessante, eu estava conversando, espera só um pouquinho, eu estava conversando domingo com meu pai, e eu falando para o meu pai. E meu pai também concordou comigo. A gente aceita tanta coisa, né? A gente aceita, se você foi diagnosticado de uma doença orgânica ali, uma doença que realmente o seu corpo ali trouxe para você, uma diabetes, uma pressão alta, uma gastrite, um monte de coisas aí, uma diverticulite. Você aceita de boa, mas se você for diagnosticado com transtorno, uma doença da alma, você já cria espinho. Você já cria um tabu muito grande. A gente tem que, não podemos criar isso, irmãos. É aquilo que eu falei lá no início. Todos nós estamos sujeitos de ser acometidos de alguma doença da alma. Por quê, Mariné? Porque nós somos seres humanos. A gente é cristão, a gente tem nosso Deus, mas a gente é de carne e osso. Fala, Liab. Sim, também são consequências da vida corrida. É aquilo que eu falei lá na frente. A pessoa vive uma vida tão corrida, tão agitada, o estresse da vida. E aí o que acontece? A pessoa não para pensar na vida dela, não para cuidar dela. E aí quando ela pensa, ela pode ser submetida assim, a uma doença psicossomática. A gente tem que entender que a doença psicossomática é uma doença física que meu organismo criou porque eu não soube lidar com aquilo ali. O dia, o corre-corre da vida acontece por quê? Porque você acaba ficando estressada, você acaba puxando suas energias, tudo, vai sugando ali, e de repente começa a dar a luzinha ali que seu corpo não está bem e você negligencia. E você esquece. E aí sim pode vir uma enxaqueca, pode vir uma gastrite. Aí vamos só para me terminar, irmãos, só aguenta só mais um pouquinho. Eu garanto para vocês que não passa de 10 minutos. As causas das doenças psicossomáticas. Ela pode ser devido à sua história de vida, das pessoas da sua família, questões não resolvidas. Então, sempre a gente tem que ter isso. Se você tem alguma coisa na sua família, alguma coisa aconteceu e não foi resolvido, irmãos, tenta resolver, tenta buscar ali o mais rápido possível, porque isso lá no futuro pode trazer alguma coisa para você. Cobrança de si mesmo. A pessoa o tempo todo cobra dela, e ela acaba exagerando nessa cobrança e acaba sendo omissa em algumas coisas. A pessoa que tem depressão e ansiedade, porque é uma doença da alma, é uma doença que pode, sim, ter sido somatizada. Talvez você poderia ter um processo genético seria lá uma predisposição e você não soube lidar, talvez com aquele trauma, talvez com aquele momento ali, fez com que você se isolasse. Pode, sim. Sobrecarga profissional, está vendo, Eliaba, aí uma das causas, sobrecarga profissional, eventos traumáticos breves, que seja na infância ou na vida adulta, violência, vítimas de violências psicológicas, física e sexual, pode sim ser uma causa para você desenvolver, se você não trabalhar, desenvolver uma doença psicossomática. Fala, pai.
Aí a gente pode... Então, irmãos, está vendo? Tanto que isso é sério, essa pessoa ela negligenciou literalmente o corpo dela. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu estou fazendo isso, automaticamente Deus está triste conosco. Sim. Tá, aí agora sim, aqui eu falei dos sintomas, as causas que são dos traumas, que pode ser acometido. Agora a gente vai falar dos sintomas psicológicos. O estresse, ansiedade, irritabilidade, impaciência, tristeza, falta de interesse de atividades diárias, você perde literalmente seu interesse. Se você fazia uma caminhada todo dia, você já não faz mais. Se você bordava, você já não faz mais. Se você cuidava da sua casa, você já não quer cuidar mais. Se você costurava, você já não quer costurar mais. Então, vamos ficar em alerta, irmãos. Isso pode sim ser ruim para você, tá? Problemas de concentração, era aquela pessoa que era bem concentrada em tudo que fazia, de repente ela está dispersa, a pessoa está ali falando e a mente dela está lá no alto, sabe? Ela está aqui, a pessoa está conversando com ela, ela nem está prestando atenção. Então, pode sim. Agora, vamos lá. Então, isso é o psicológico. Agora, vamos lá para o físico. O que isso tudo pode trazer no nosso corpo, tá? Aparelho digestivo. Intestino preso, gastrite, problemas renais e úlcera, tá? Ele pode vir transformar uma doença nesses aparelhos digestivos. Aparelho circulatório, pressão alta ou pressão baixa, varizes, pode também acontecer. Aparelho respiratório, tosse, alergias, bronquite, asma. Eu acho interessante, assim, deixa eu só abrir um exemplo aqui para vocês, principalmente quando acontece no serviço, você é empregado e você tem um patrão gente boa. Sabe aquele fiozinho de ouro? Aquele assim que você fala, nossa, amém, Jesus abençoe ele todo dia, que o Senhor possa mover na vida dele. E ele vai e fala alguma coisa para você, te detona você ali. E, de repente, como você é subordinado, porque a pessoa que é subordinada, o que acontece com ela? Ela cala. Isso pode acontecer o que com ele? Depois desse momento estressante que aconteceu, ele pode vir ter uma dor muito forte de garganta. Fica aquele nó ali. Então, só para você ver tanto que isso é tão sério, irmãos. Vamos cuidar da nossa emoção, vamos cuidar do nosso corpo. Aparelho endócrino, obesidade. A pessoa pode engordar muito, a pessoa pode emagrecer demais. Disfunções hormonais. Quem tem problemas aí que a gente vê de tireoide. Tem hora que está lá em cima, tem hora que ela normaliza, tem hora que ela vai lá para baixo. Então, a gente tem que ficar de olho. Problemas na pele, sabe? Tem pessoas que a emoção está tão deslacerada, ela está passando por tanta coisa, que ela começa a ter manchinha na pele, a pele começa a irritar, a pele começa a dar um monte de coisas. Vamos ficar atento. Aparelho reprodutor, impotência sexual. Os irmãos, os homens têm que ficar atentos a isso. Fala, pastor. Nesses problemas que você está citando aí, tem o distúrbio alimentar também, né? Sim, sim. A pessoa, ela alimenta muito ou deixa de alimentar. Tem esses dois lados. Tem. O que eu estou falando é a questão da obesidade. A pessoa engorda muito, a pessoa emagrece muito. Aí vem a disfunção alimentar. A pessoa fica completamente sem controle algum. Agora, a questão do aparelho reprodutor, impotência sexual. Acontece muito com os homens. Aqui, irmãos, funciona tudo. Os irmãos têm que lembrar disso, tá? Principalmente se você está passando por alguma dificuldade, algum problema que você não está sabendo lidar, pode acontecer, sim, uma hora ou outra, você ter essa impotência sexual. Agora, se essa impotência sexual, ela permanecer por mais de um mês, procura ajuda. Porque pode ser uma doença, sim, psicossomática. Você pode estar somatizando, sim, no seu órgão reprodutor. Como todos nós somos adultos aqui, eu tenho que falar isso para vocês. Então, assim, porque assim, nossa, o homem tem muito isso. Nossa, mas será que eu deixei de ser homem? Não, talvez só está aqui. Você buscando ajuda, você vai sarar.
Por isso que eu falo, não deixe os tabus das nossas vidas nos impedir de ter uma mente aberta e buscar ajuda. Eu já atendi pessoas com isso e a pessoa fez todo tipo de exame na face da terra, tudo. E o médico falou assim, ó, enquanto você não buscar a causa desse problema, você não tem nada fisiológico, nada orgânico. Mas enquanto você não descobrir a causa dessa impotência sexual, se você não buscar ajuda de um psicólogo, se você não buscar ajuda de um psiquiatra, você não vai conseguir mais. A pessoa entrou em desespero. Só que ela buscou ajuda. E quando ela buscou ajuda, ela conseguiu lidar com a situação. Era um trauma lá da fase adulta que veio influenciar, não da fase adulta, na fase jovem, porque a fase adulta é a fase quando a pessoa entra na idade ali dos seus quase 30 anos e vai até 59 anos, 60 anos já entra a terceira idade. A pessoa, literalmente, uma coisa lá na fase jovem dela, acarretou na fase adulta dela. Então, irmãos, isso é muito sério. Tá? As mulheres, questão de infertilidade. Muitas mulheres não conseguem engravidar. Não é problema orgânico, não é problema fisiológico. É uma causa lá atrás, é um problema lá atrás que a pessoa não conseguiu trabalhar, não conseguiu trabalhar todas as suas emoções, todo o acontecimento que influenciou na parte de infertilidade. Ela faz todo tipo de exame, faz tudo e não tem nada, e não consegue engravidar. Muitas vezes, a ansiedade exagerada, a pessoa é muito ansiosa e ela acredita que todo mês ela vai estar grávida. Aí, todo mês, a menstruação atrasa 2, 3 dias, ela corre na farmácia e compra lá o negócio lá e dá negativa, é uma frustração. Entendeu? Precisa trabalhar a causa, precisa saber por que isso está acontecendo. Nós, mulheres, acontece também alterações no nosso ciclo menstrual. Quem de nós aqui que tem a menstruação regular, bem certinha, bem bonitinha, e de repente no mês fala assim, nossa, mas não era para vir agora, era para ter vindo daqui 3 dias, daqui 1 semana, e veio antes. Alguma coisa aconteceu ali para ela vir antes. Entendeu como que o nosso cérebro funciona, como que ele joga para o nosso corpo, e a gente fala assim, não, mas não é nada não, está tudo bem comigo. Será que está tudo bem? É algo que a gente tem, uma pergunta que a gente tem que fazer com nós mesmos. Será que está tudo bem? É aquilo que eu falei. Uma vez, não consegui, 2 vezes, 3 vezes, até que ainda vai. Passou disso, procura ajuda, irmãos. Procura ajuda, irmãs. Sabe? Vamos cuidar do nosso corpo, foi o Senhor que nos deu. Nós somos templo do corpo, nosso corpo é templo do Espírito Santo. Se eu não estou cuidando, a gente está mostrando para Deus que a gente está esquecendo dele. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Nossa, já passou muito, né? E aí, aparelho locomotor, dores muscular, problemas nos ossos e tendões. Já viu quando você está com problema, passando alguma coisa, aqui no você fica tudo tenso, aquela coisa assim, nossa, que você fala assim, meu Deus, alguma coisa está acontecendo. Por quê? Porque o seu corpo está mostrando ali realmente que você não está bem. Então, irmãos, para a gente poder resumir tudo, para vocês entenderem. Aí isso tudo acontece, né? Aí vem as doenças, que pode ser enxaqueca, intestino preso, intestino irritado, gastrite, impotência sexual, infertilidade. Isso tudinho vai acarretando essas várias doenças que eu falei para vocês. O que a gente tem que entender? Que se nós não estamos bem, se nós não nos conhecemos, não cuidamos de nós, esse corpo ele pode sim sofrer consequências. Tá? Não é porque você é cristão, não é porque você é filha de pastor, não é porque você é pastor, não existe, aquilo que meu pai falou, não existe super-homem e não existe mulher maravilha. Todos nós temos dificuldades, todos nós temos problemas e nós temos que buscar ajuda. Se você não consegue lidar, se você está passando por alguma dificuldade, não consegue lidar, não consegue trabalhar, conversa com o seu pastor. Se o seu pastor, você perceber que o seu pastor também não te ajudou ali, procura ajuda, irmãos.
Não menospreza a sua vida, porque quando eu estou sendo omissa comigo, eu estou mostrando que eu não me amo. Eu estou mostrando que eu não estou preocupada. Aí eu preocupo muito com o outro, eu preocupo do outro ficar doente, eu preocupo com o outro precisa disso, e eu acabo esquecendo de mim. Não seja omissa com você mesmo, cuida de você, porque foi o seu corpo foi o Senhor que deu. E Deus, eu tenho certeza que Deus não agrada quando você não cuida dele. Deus, de forma alguma, Ele não agrada, porque Ele quer ver todos nós que estamos aqui felizes. Dificuldade, problemas vamos passar, vamos ser cometidos de enfermidades? Vamos sim. Mas a gente tem que lembrar que o nosso corpo, se o Senhor não vier nos arrebatar, ou se Ele nos chamar antes, nós sabemos que isso vai acontecer com todos nós que estamos aqui. Mas enquanto nós estamos vivendo, vamos viver a vida. Vamos saber cuidar do nosso corpo. Vamos saber cuidar de nós mesmos. Não negligenciando nós, mas sim cuidando do meu corpo, cuidando da minha vida e cuidando das pessoas que estão próximo de mim também. Isso é empatia, isso é amor. Tá? Quando eu amo só o outro, eu cuido só do outro, será que eu estou me amando? Fica essa alerta para cada um de vocês. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Que o Senhor Jesus Cristo possa reinar na vida de vocês. Lembrando que Deus, se Ele é o centro da nossa vida, pode vir vendaval que for, dificuldade que for, nós conseguimos vencer. Amém? Fica com Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não temos mais que... tem muita coisa, mas a Mariné explanou muito bem aqui. Esquizofrenia é o tópico 3, o drama da esquizofrenia. Quem leu aí sabe que a esquizofrenia é uma das mais graves doenças mentais. Irmãos, eu falei que ia falar, tá vendo? É tanta coisa que a gente acaba esquecendo. Se vocês não puxarem a minha barra aqui, eu acabo falando e pronto. Bom, a esquizofrenia é uma doença, assim, é um transtorno mental. Ela pode, o primeiro surto, ela tem entre os 14 aos 16 anos, não, o primeiro surto. Pode acontecer depois, na vida adulta, a pessoa se ter. Eu conheço uma pessoa que ela desenvolveu depois da fase adulta, mas 80% é nesse período, de 14 a 16 anos, que tem o primeiro surto. É acometida mais em homens, menos em mulheres, tá? O que é a esquizofrenia? O que acontece? Todos nós, seres humanos, nós temos uma linha traçada do equilíbrio. Qualquer transtorno que nós somos acometidos, o que vai acontecer com essa linha? Você vai andar por ela, ok? A esquizofrenia, a pessoa, ela sai desse equilíbrio, ela vai para o mundo, ela sai do mundo real e vai para o outro mundo, tá? Ela vai para o outro mundo. Nesse outro mundo, ela vai ter delírios, ela vai ouvir vozes, ela vai pensar que pessoas estão perseguindo ela constantemente. E, além disso, muitas também podem imaginar que é Jesus Cristo, outros podem imaginar que é uma artista de televisão, personagens importantes. Então, o que acontece? Ela é uma doença muito, muito triste. Por quê? Porque a pessoa, quando ela está no surto, irmão, ela sai do mundo real. Ela sai desse mundo que a gente está vivendo. E ali ela faz muitas coisas que não está nela. Por isso que a gente tem que estar observando uma pessoa que é esquizofrênica. Quando ela está no surto, você tem que ficar em alerta. Por quê? Porque ela pode fazer coisas, atitudes, comportamentos que não estão no dela. Você já viu aí muitas pessoas que fazem um monte de atrocidades aí, que aí quer que o juiz manda lá para fazer um teste psicológico, passa para o psicólogo. Por quê? Porque se ela for diagnosticada desse jeito, ele tem uma
um julgamento diferenciado, uma pena diferenciada. Por quê? Porque a pessoa realmente saiu do seu mundo real, que é esse aqui que a gente está vivenciando. Ela vai para outro estágio. E a pessoa que é esquizofrênica, a pessoa que vive, o parente que convive com essa pessoa, irmão, sofre muito. Sofre demais. Por quê? Porque a própria pessoa ali, ela começa a crucificar o outro, ela começa a achar que o outro está o tempo todo do lado dela, está querendo matar ela, está perseguindo ela, está falando coisas erradas. Então, assim, só que o que vocês entendem? A pessoa que é esquizofrênica, a pessoa que é bipolar, a pessoa que tem qualquer transtorno, se ela tomar medicação, tá? Tiver que eu falo assim, se for bem assistida, irmão, ela consegue ter uma vida tranquila. Lógico que ela vai ter o seu surto, porque é normal, porque vai chegar uma hora que a medicação ali não vai fazer tanto efeito, aí tem que ter a dosagem maior, mas se ela estiver fazendo acompanhamento certinho, com psiquiatra, com psicólogo, ela consegue sim ter uma vida normal na sociedade. Parabéns, Marinéia, doutora, né? E ajudando aqui, né? Só somando, que eu também estou aprendendo, no suplemento